não é visível, é dentro de você. É algo que nos confronta. São coisas que nós temos que parar para pensar e analisar, porque literalmente é uma briga constante dentro de nós. E se a gente parar para analisar, o espírito, ele não faz força, mas a carne, ela fica em constante ação. A carne, ela fica o tempo inteiro querendo sobressair, e o espírito não. O espírito é sensato. O espírito que tem em nós, ele é sensato. Ele não é desordeiro. Ele só nos fala o que temos que fazer. Cabe a nós escolher o que se fazer, ou a carne ou o espírito. Então nós vamos falar a respeito desse assunto, dessa briga constante que tem dentro de nós. Vamos abrir nossas Bíblias, livro dos Gálatas, número 5, capítulo número 5, do verso de número 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não te façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos tenho declarado, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui. Foi o que eu falei, irmãos. Literalmente é uma briga dentro de nós. É a carne e o espírito. Por que isso, irmãos? Se pararmos para analisar, o que é mais fácil? Brigar ou evitar a briga? Falar sem pensar ou pensar para falar? O que é mais fácil? Se a gente reparar, tudo da carne é mais fácil. Tudo da carne é mais fácil. Mas as consequências são muito piores. Igual na luta de MMA, a gente vê dois oponentes. Os dois estão ali por um resultado. E essa luta dentro de nós também é por um resultado. Mas sim pela minha vida e pela sua, que é a nossa salvação. O que é que está ganhando dentro de nós? A carne ou o espírito? O que tem sobressaído? A carne ou o espírito? Se pararmos para analisar certas coisas não, tudo, hoje o mundo é muito mais propício para que nós venhamos satisfazer a nossa carne do que o nosso espírito. Tudo. O mundo já está propício a servirmos a nossa carne. E, infelizmente, o desgoverno que a gente tem só contribui para que as nossas crianças comecem vendo que as coisas da carne são boas.
Então é algo que parece não ter muita importância, mas no final vai impactar no resultado. Irmãos, quando a gente se depara com essa situação, carne, o que quer dizer a carne? A carne a gente pode ver ela como física. E ela física, ela não pede nada. Só que os desejos da carne, eles pedem. Aqui está falando que as obras são manifestas. São essas obras, questão da prostituição, impureza. E quem aqui, não sei, fala para mim que o pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, ninguém cometeria pecado. Quem quer alguma coisa ruim? Pelo menos eu não quero algo ruim para mim. Se o pecado fosse realmente ruim, ninguém pecaria. Só que o pecado, ele vem satisfazer os nossos desejos carnais. E para a gente ter certeza que só satisfaz o desejo carnal, já viu quando você comete um determinado pecado, você cometeu o pecado, você fala, o que eu fiz da minha vida? O que eu fui aprontar? E se depara e fala assim, o que eu fui fazer? Sabia que isso não era certo, mas mesmo assim eu fiz. E aquele conflito dentro de si, e o Espírito Santo só fala assim, eu te avisei. As palavras do Espírito Santo são mansas. Só fala, não faz isso, não faz. Só que os desejos carnais não. Não, vai lá, faz, comete tal coisa. E vai incentivo, mas na hora que você comete o pecado, parece que você está sozinho. E o diabo sujo, ele ainda pega e começa a nos apontar. Está vendo? Olha só o que você fez, rapaz. Você não pode ficar sozinho um minuto, você só faz ele. E literalmente é assim, irmãos. Literalmente. Então, irmãos, nós vamos entrar em alguns pontos para a gente fugir dessa luta, para a gente poder enfraquecer a carne. E o primeiro ponto é fugir daquilo que te atrai. Por que fugir daquilo que te atrai? Eu gosto muito de cavalo. Meu irmão já não gosta. Você quer arrumar briga com ele, eu tá na roça, eu chegar em casa, ele fala assim, vai tomar banho, não chega perto de mim não, que você está fedendo a roça. Então, é aquilo que te atrai. O que te atrai? Será o que das obras da carne tem te atraído? Será que é uma bebidinha? Será que é a prostituição? Será que é o adultério? Será que são as inimizades? Será que é a ira? O que tem te atraído? O que você precisa identificar que tem te atraído para você fugir daquilo que te atrai? Um determinado pastor, ele falou alguma vez, ele falou o seguinte, não brinque com o pecado. E é verdade. Se a gente parar para analisar a história de Sansão era um homem forte, mas ele quis brincar com o pecado. Até ele ceder. Porque quando você começa, de início, Sansão ele pegava e perguntava para ele, onde está a sua força? Tem que me amarrar 3 vezes. E aí ele amarrava e ele saía. E de acordo que você começa a fugir,
que você começa a conviver com o pecado, com aquilo que te atrai, passa a se tornar familiar. Você acha que nunca vai cair, você passa a querer lutar contra aquilo, fala assim, não, eu sou superior. Sendo que a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. E por muitas das vezes a gente comete pecado por achar que a gente é o super-herói e que a gente consegue fugir da aparência do mal. E a gente vai encarar de peito aberto. E a gente acaba pecando. Então, o primeiro ponto, fugir daquilo que te atrai. Porque sabemos, irmãos, que as coisas da carne é atraente. É atraente. E nós somos atraídos pelo aquilo que gostamos. Se a pessoa que tem tendência para o lado da corrupção, o diabo não vai colocar uma mulher na vida dele. Vai colocar algo para ele se desviar com dinheiro. Se a pessoa tem tendência para prostituição, ele não vai colocar droga, vai colocar uma mulher. Se a pessoa tem tendência para o vício, ela vai colocar aquilo que você tem tendência para aquele vício. Seja ela droga, cigarro, bebidas, até mesmo os comprimidinhos de tarja preta, que você acha que você vai tomar para poder dar aquela relaxada, isso daí. Às vezes acha que não é droga ilícita, mas se aquilo, você tem vício daquilo, é pecado. Então, vamos identificar aquilo que nos atrai para a gente fugir da aparência. E o segundo ponto é abater a nossa carne. Como abater a nossa carne? Abater a nossa carne é simples. O que seria melhor agora? O pastor chegou do radical agora, o pessoal chegou do radical, cansado. Era muito melhor ir para casa, tomar um banhozinho, jantar e deitar mais cedo. Mas vir para cá servir a Deus é bem melhor. Mesmo que o cansaço. Mas você abater a carne é fazer tudo que o Espírito agrada ao Espírito. Porque você alimentar a carne, quando você alimenta a carne, você literalmente está se afastando do Espírito, que é o oposto. Carne e Espírito é totalmente oposto. Se você já tem uma tendência, se você sabe que você ainda tem determinado costume, se a pessoa que está se libertando do cigarro, aceitou Jesus, está libertando do cigarro, ela vai andar com gente que fuma para poder atiçar aquilo? Não, é melhor então andar com quem não fuma. Para quê? Para abater a carne, para não criar brecha para aquilo te aguçar. Só que muitas das vezes a gente fica tentando achar caminhos, mas só que o único caminho que tem é servir a Cristo. Abater a carne de que forma? Servindo a Cristo. Comece a pegar, a se empenhar na obra, ajudar na igreja, nas obras da igreja. Comece a orar, a ler Bíblia, a jejuar. E isso é maneira de abater a carne. Então, quando você vai levar um animal para abater, um boi, um porco para abater, quando você leva ele para abater, você não dá comida. Você deixa ele sem comida. Não é para enfraquecer o animal, mas sim para poder levar ele com o bucho limpo, com o estômago limpo. E assim nós temos que fazer com a nossa carne. É literalmente abater, não alimentar a nossa carne. Porque tem uma simbologia. Você pode pegar um pitbull e pode pegar um pinche, aquele menor que tem.
Se você pegar e passar a alimentar o pinche e não alimentar o pitbull, o pinche vai ficar mais forte que o pitbull. Por mais que a estrutura do pitbull seja maior e a do pinche é totalmente menor, mas é aquilo que você alimenta. Se você alimentar o pinche e não alimentar o pitbull, de início não vai surtir efeito. Você vai ver ele emagrecendo, mas com o tempo você vai ver o pinche ganhando forças e o pitbull só enfraquecendo, até o ponto dele morrer. Literalmente, é aquilo que a gente mais alimenta. É algo que temos que vigiar. Essa luta constante dentro de nós. E o terceiro ponto, irmãos. O terceiro ponto é andar no Espírito. Andar no Espírito. Porque se as coisas da carne é totalmente contrária às coisas do Espírito, nós temos que andar no Espírito. Porque quando eu ando no Espírito, eu não tenho espaço nas coisas da carne. Quando eu levo uma vida pautada na Bíblia, na palavra de Deus, eu vivo de forma diferente. A gente erra sim, porque a nossa natureza humana é pecaminosa. Mas você se desvia. Literalmente é você tentar ser santo. O que é você ser santo? Ser santo é uma luta constante contra o pecado. Você luta contra o pecado. É tentar se santificar dia após dia. Isso que nós temos que fazer para literalmente enfraquecer a nossa carne. É nos santificar. Levar uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida pautada mesmo, de fazer boas obras não leva ninguém para o céu. Não leva. Mas trabalha o nosso coração, o nosso ego. É ter boas práticas. Porque hoje, a gente, se você vê, para dar uma analisada de uns anos atrás, colocar mais ou menos uns 15 anos atrás, eu sabia de todo mundo que morava ali na redondeza do meu bairro, do meu quarteirão, os quarteirões mais próximos. Hoje, eu não conheço. Às vezes eu chego em casa, eu não sei quem está morando na casa da esquina, não sei quem está morando na rua de baixo. E muitas das vezes a gente passa a andar com um cavalo de charrete, de tapa-olho, a gente não conhece. E não parece não, a gente deixa de fazer boas obras. Porque quando a gente conhece, é fácil você fazer uma boa obra. Eu conheço o pastor Silvio, vou fazer por ele. Mas difícil é você fazer algo por quem você não conhece. E isso aqui é coisa da carne, não fazer boas coisas. Então, irmãos, eu quero deixar uma pergunta para os irmãos nessa noite. O que vocês têm mais alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Quero que vocês meditem nessa pergunta. O que vocês têm mais alimentado? A sua carne ou o seu espírito? O que tem sido, ou então o que tem sido mais satisfatório você alimentar? Ou que você tem tido mais desejo de alimentar? Que quando a gente vive, anda no Espírito, você já não tem mais vontade de alimentar a carne. A carne pode até lutar, mas você já não tem mais vontade. Mas quando você anda na carne, você não tem vontade de alimentar o Espírito. Você já não tem mais vontade de orar, você já não tem mais vontade de ler Bíblia, já não tem mais vontade de ir à igreja, de cultuar, de adorar a Deus.
Eu quero deixar essa reflexão para os irmãos. O que você tem mais alimentado? A carne ou o espírito? Não é uma palavra simples, irmãos, mas é uma palavra para a gente meditar, literalmente uma reflexão, para a gente meditar e ver o que tem nos atraído. Se a carne são as coisas da carne ou as coisas do espírito? O que tem mais nos atraído? Quero deixar essa reflexão para os irmãos nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade.